Ser pai no Blender é uma parte fundamental do processo de rigging. Mas o que é ser pai? Bem, ser pai é quando você estabelece uma relação pai-filho entre dois objetos e essa relação é quando um objeto filho herda as transformações de um objeto pai. No entanto, o objeto filho ainda pode ter suas próprias transformações locais, além das transformações herdadas do pai. É mais ou menos como as crianças têm que seguir seus pais quando eles se mudam de uma cidade para outra, mas uma vez que eles estão na nova cidade, as crianças ainda podem ir para a escola sozinhas. Mas por que gostaríamos de associar objetos a outro objeto? Muitas vezes, a associação ajuda a controlar mais facilmente a transformação e os pontos de pivô de um grupo de objetos para fins de animação. Alguns exemplos incluem associar os dedos a uma mão, associar objetos ou papéis à superfície de uma mesa ou associar folhas a uma árvore. Permitam-me demonstrar. Vamos pegar o nosso cubo, por exemplo, e duplicá-lo com Shift D. Vamos tornar este cubo duplicado o nosso objeto pai. Só para fins de clareza visual, vamos escalar um pouco este cubo para que tenhamos certeza de que é o cubo pai. Em seguida, podemos selecionar ambos os cubos usando Shift mais clique esquerdo e, em seguida, clique direito para abrir um menu contextual. Vá até a Parent e selecione Object. Para usuários de Hotkey, você também pode pressionar Ctrl mais P, depois de selecionar seus objetos para acessar o mesmo menu de associação. Vamos começar a mover, girar e dimensionar nosso cubo maior e o cubo menor deve seguir junto. No entanto, não parece que escolhemos o cubo errado como pai, acidentalmente, fizemos o cubo menor o pai. Como isso não é o que queremos, vamos desfazer isso com Ctrl Z. Agora, por que isso aconteceu? Bem, é muito importante ter certeza de selecionar o objeto pai pretendido por último. Isso irá destacar o objeto com um contorno amarelo ligeiramente mais brilhante, indicando que é o objeto ativo. Uma vez que tenhamos garantido que nosso objeto ativo é aquele ao qual queremos associar nossos objetos, podemos repetir a ação de parentesco, clicar com o botão direito, ir para parentesco, e selecionar. Agora podemos mover, rotacionar e dimensionar nosso cubo pai. E, como você pode ver, nosso cubo filho está seguindo junto. Uma nota importante sobre o parentesco é que o ponto de pivô do objeto filho é completamente ignorado ao herdar a transformação do pai. Isso inclui casos em que você seleciona tanto o objeto filho quanto o objeto pai. No entanto, a transformação do objeto filho ainda usa a origem local do objeto filho. Na verdade, o filho ainda pode se mover normalmente enquanto está associado ao pai. Ele simplesmente será influenciado pelas transformações do pai, além das suas próprias. Um objeto pai pode ter vários objetos filhos, mas os objetos filhos só podem ter um pai. Por exemplo, podemos adicionar um novo cubo à cena indo para o menu Adicionar, selecionando Malha. Este novo cubo não tem um pai no momento, mas poderíamos associá-lo ao mesmo cubo grande ao qual nosso outro cubo está associado. Isso dará ao nosso cubo maior 2 cubos filhos. Fato interessante, se você quiser 3 cubos filhos, pode duplicar um desses cubos e ele ainda será associado ao mesmo cubo grande. No entanto, e se introduzirmos outro pai? Digamos que dupliquemos o cubo maior, então agora temos 2. Vou chamar este de cubo pai 1 e este de cubo pai 2. Se selecionarmos nossos cubos filhos e os associarmos ao cubo pai 2, você notará que todos os laços de relacionamento com o cubo pai 1 foram cortados. Transformar o cubo pai 1 não afeta mais os cubos filhos. Enquanto isso, o cubo pai 2 agora afeta as transformações dos cubos filhos. Como você pode ver, cada objeto só pode ter um pai, mas os pais podem ter vários filhos. Além disso, também podemos ter uma cadeia de pais. Se selecionarmos cubo pai 2 e, em seguida, selecionarmos cubo pai 1, podemos, na verdade, fazer do cubo pai 1 o pai do cubo pai 2. Isso também fará com que o cubo pai 1 seja o avô, de certa forma, dos nossos 3 cubos filhos. Essa cadeia de pais pode se estender tanto quanto você quiser. Mas ela não pode formar um loop. Em outras palavras, se você tentar associar o cubo pai 1 a qualquer um de seus próprios cubos filhos ou netos, o Blender impedirá você de fazer isso, pois isso formaria uma dependência cíclica, que é um pouco como dividir por zero.
Essa é a ideia básica por trás do processo de parenting, mas é importante saber que isso não se aplica apenas a objetos. O processo de parenting também funciona para ossos e entities. Ossos são o que compõem os objetos amature, também conhecidos como rigs ou esqueletos. Vamos entrar mais em detalhes sobre os ossos em outro vídeo, mas você também pode associar objetos a entities. Esses são objetos que contêm poucos ou nenhum dado, exceto seus próprios dados básicos de transformação. Eles são invisíveis na renderização e geralmente são usados para fins de organização ou referência. Você pode encontrá-los no menu Adicionar e pode associá-los da mesma maneira que fizemos antes com nossos objetos. O processo de associar objetos a entities é uma prática comum, pois você poderá transformar e deformar vários objetos de uma vez muito facilmente se todos estiverem associados ao mesmo vazio. Meu exemplo favorito disso é ao trabalhar com ambientes que contêm vários objetos e adereços. Ao associar todos os objetos do ambiente a um empty, você pode transformar todo o conjunto com muita facilidade com um único movimento. Como bônus adicional, o empty em si não aparece na renderização. Isso torna ainda mais fácil controlar manualmente onde o ponto de pivô para seu grupo de objetos estará durante a transformação. Agora, rapidamente, você pode estar se perguntando: como desvinculamos um objeto? Bem, é simples. Selecione o objeto ou objetos que deseja desvincular e clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto. Em seguida, vá em Parent e selecione Clear Parent. Para usuários de atalhos de teclado, você pode pressionar Alt mais P para abrir o menu de desvinculação. Você também pode estar curioso sobre o que a opção Clear and Keep Transformation significa. Isso é usado para casos em que o objeto que você está tentando desvincular já herdou a transformação do pai por um tempo, e você deseja manter essa transformação. Mas remover o relacionamento pai-filho, na verdade, remove completamente essa transformação. Então, em vez disso, você deseja escolher impar e manter a transformação. Sob o menu de desvinculação da ONU, como você pode ver, apesar de ter sido desvinculado, o objeto não se moveu de sua localização, rotação e escala anteriores. Se você simplesmente escolher desvincular, ele irá limpar toda a transformação herdada do pai e retorná-lo para onde estaria se nunca tivesse sido vinculado a um pai.